O Justiça e Você está no ar. Nesta edição, vamos mostrar que o Expresso Judiciário continua a reduzir o acervo de processos nas comarcas que não contam com juízes titulares. E você vai ver também o trabalho realizado pelo Centro Judiciário de Resolução de Conflitos, o CEJUSC, que está conseguindo dar mais celeridade ao julgamento de processos em diversas áreas. E este é também o tema da nossa entrevista. A convidada é a coordenadora do CEJUSC do Rio Grande do Norte, a juíza Rossana Alzir. Não saia daí, o Justiça e Você volta em instantes. Até já! No dia 26 de março, o TJRN lançou o Memorial da Justiça Potiguar virtual. O site oferece aos internautas parte do acervo disponível no memorial físico. No ambiente virtual, é possível acessar processos históricos como o da passagem de Lampião pelo Rio Grande do Norte, além de fotos, discursos e outros documentos que retratam os 121 anos de existência da Corte Estadual. O memorial virtual ele vai se somar ao memorial físico, né? E a gente acredita que a velocidade da era digital irá proporcionar a triplicar, quadruplicar os usuários aqui desta instituição. A nossa intenção é ir alimentando esse site com novos materiais, com mais fotos, com mais documentos, com discursos, e a gente está aberto a receber mais materiais. Para conhecer a história do Judiciário Potiguar, basta acessar www.memorial.tjrn.jus.br. O Sistema Processo Judicial Eletrônico, o PJE, já foi implantado em 3 varas cíveis de Natal. A meta é expandir a ferramenta para outras 18 dependências judiciárias até o final do mês de maio. Nas varas que ainda não utilizam o PJE, advogados devem continuar a fazer petições no antigo Sistema de Acompanhamento Judicial, o SAGE. Para tirar dúvidas de usuários, 2 centrais de atendimento estão em fase de implantação. Nós já temos uma equipe especializada no atendimento do PJE, através do telefone 3616-6520, isso para o atendimento aos servidores, magistrados, como também aos advogados que necessitarem. Entre os dias 27 e 28 de março, Natal sediou o Encontro Nacional das Autoridades Centrais da Infância e da Juventude. Comissões judiciárias de adoção internacional de vários estados e também organizações internacionais de adoção debateram temas relativos ao assunto. Sai daqui decisões que vão nortear o fluxo e os procedimentos nas comissões estaduais judiciárias de adoção internacional. Não só os processos em si, mas também nortear outros órgãos que trabalham e participam do processo de adoção e da adoção em si como instituto previsto em lei. Agora nós temos a possibilidade de visitar outros estados, se aproximar mais das comissões estaduais judiciárias de adoção, que são justamente as comissões que estão executando as adoções internacionais. Estamos de volta falando sobre um dos principais projetos do Judiciário no Rio Grande do Norte. O Expresso Judiciário continua a reduzir o acervo de processos nas comarcas que não contam com juízes titulares. Em 10 meses de atuação, os números são expressivos. Confira. No Fórum de Canguaretama, armários, prateleiras e até mesmo as mesas foram durante anos depósitos de pilhas de ações judiciais que se acumulavam. Titular da comarca, a juíza Daniela Cosmo, conta que há 3 anos, quando assumiu o fórum, o número de processos que aguardavam pela sentença já passava de 2.600. Nós precisávamos de um reforço, né? Principalmente na secretaria, para cumprir, porque muitos processos aguardavam mais de 6 meses o cumprimento de uma simples determinação judicial. No início deste ano, o reforço que a comarca precisava chegou com a implantação do Expresso Judiciário. O projeto de atuação emergencial do Tribunal de Justiça reduz o acervo de processos parados nos fóruns do interior. O programa já beneficiou 15 unidades judiciárias do estado. Em menos de um ano de atuação, foram proferidas mais de 12 mil sentenças, quase 25 mil despachos e cerca de 8 mil decisões judiciais. Durante esse período, aproximadamente 5 mil audiências foram realizadas.
O trabalho da Força-Tarefa do TJ começa pela reestruturação da comarca beneficiada. Nós já fizemos a mudança de layout, aproveitamento melhor do espaço, inclusive do Tribunal do Júri, que nós estávamos com grande eficiência de aproveitar o salão. E também já na filosofia, os servidores já estão mais, digamos assim, entusiasmados e preparados para realmente acelerar os processos. A segunda etapa do programa é o mutirão de julgamentos, uma mobilização de juízes, assessores e servidores com um único objetivo: dar celeridade processual, né? Julgar, né? Encerrar o acervo com relação aos processos da área civil e da área criminal. A expectativa aqui na comarca de Canguaretama é que durante a atuação do Expresso Judiciário sejam movimentados mais de 840 processos da área civil e cerca de 160 da área criminal, concluindo um acervo de mais de 1.500 processos. Nós enaltecemos essa iniciativa, porque essa filosofia do Expresso acaba nos auxiliando com um novo modelo de gestão que será implementado. O trabalho do Expresso em 2014 está apenas começando. Para 2014 nós temos 16 comarcas para serem atendidas pelo Expresso Judiciário. As 15 unidades já beneficiadas pelo Expresso Judiciário até agora são Extremóis, São Miguel, Parelhas, Touros, as varas civil e criminal de Apodi, Alexandria, Caraúbas, Pendências, Nísia Floresta, a vara civil de Macau, Ipanguaçu, Areis, Santa Cruz, a vara criminal de São Bento do Norte. Somando todas as unidades, foram executados aproximadamente 83 mil atos de secretaria. Carta precatória e carta rogatória. Carta precatória é o pedido que um juiz envia a outro, de outra comarca brasileira, de citação ou intimação do réu ou qualquer testemunha para que compareça aos autos. Se o intimado estiver fora do território nacional, a carta enviada será a rogatória. As cartas precatória e rogatória têm função itinerante, ou seja, elas devem perseguir o citado por onde ele for até encontrá-lo. O Justiça e Você traz agora informações sobre a contratação irregular de servidores municipais no município de Cruzeta, na região do Seridó Potiguar. O juiz da comarca de Cruzeta, Marcos Vinícius Pereira Júnior, determinou a suspensão de todos os atos de contratação temporária de servidores públicos vinculados à prefeitura daquele município. Cruzeta fica a 220 quilômetros de Natal. Segundo a decisão, o prefeito deverá pagar multa de R$ 500 mil por servidor contratado em desacordo com a decisão. Na sentença, o juiz Marcos Vinícius reforçou que a única forma prevista em lei para contratar definitivamente um servidor público é por meio de concurso. Somente em casos justificados pode ocorrer a contratação temporária, o que, segundo ele, não foi verificado em Cruzeta. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes falando sobre o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, o CEJUSC. Aproveite para acessar as nossas páginas nas redes sociais. Deixe sugestões e comentários sobre esta edição do Justiça e Você e sobre assuntos do seu interesse. Até já! De volta com o Justiça e Você para falar sobre o trabalho realizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos, o CEJUSC. Criado para solucionar ações judiciais por meio de conciliações, o CEJUSC comemora os resultados obtidos durante os 4 anos de atuação dos mutirões conciliatórios. Confira a reportagem. A pilha de processos desta comarca é composta por ações de cobrança do DPVAT, o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Alguns deles aguardam há anos pelo julgamento.
Todos dependem apenas do laudo da perícia médica realizada pelo ITEP. O cenário se repete em várias comarcas potiguares, mas esta é uma realidade em transformação. Desde 2010, quando o TJRN criou o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, o SEJUSC, uma série de mutirões conciliatórios já reduziu o acervo de processos em diversas áreas. A maior parte são ações do DPVAT. O mutirão visa agilizar esses processos, na maioria das vezes buscar o acordo e, naquele momento mesmo, já finalizar o processo, que já sai com a sentença homologada, e nos casos que não há acordo, o processo já fica pronto para sentenciar ou para praticamente ser finalizado ou até tentar uma nova conciliação. As comarcas beneficiadas pelo mutirão DPVAT recebem uma equipe de conciliadores, peritos da área médica e representantes de uma corretora de seguros. No município de Monte Alegre, distante 40 quilômetros de Natal, o número de processos sem laudo pericial chegava a 70. Lá, a atuação da Força Tarefa foi considerada um sucesso. Mesmo que não haja acordo hoje aqui, os processos todos estarão prontos para a sentença, então vai haver expectativa de um julgamento em data próxima, o que estava totalmente fora da nossa expectativa se não fosse um mutirão. Os índices alcançados pelos mutirões impressionam. De 2010 para cá, foram realizadas mais de 33 mil audiências de conciliação. Desse total, cerca de 14 mil resultaram em acordos e aproximadamente 64 milhões de reais foram pagos às vítimas de acidentes. Daniel é uma das 41 mil pessoas atendidas pelo projeto. Ele ajuizou uma ação de cobrança de DPVAT em 2012. Passados 2 anos, a espera pela sentença chegou ao fim num acordo firmado em um dos mutirões. Eu me sinto beneficiado por já ter adiantado bastante, né? O tempo que eu esperei muito para estar aqui. Graças a Deus, com o mutirão de hoje, houve o acordo, houve a homologação do mesmo e já tem data prevista para recebimento da indenização do DPVAT. Além dos mutirões DPVAT, várias outras ações promovidas pelo Centro Judicial de Solução de Conflitos estão programadas para acontecer agora em 2014. Entre elas, um mutirão inédito que vai desafogar a demanda de processos relativos ao INSS na capital potiguar. Atualmente a gente está na seleção dos processos que vão participar desse mutirão e vão fazer a perícia e após isso é que serão agendadas as audiências. E nós continuamos a falar sobre o trabalho realizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos com a convidada de hoje, a juíza Rossana Alzir, coordenadora do SEJUSC. Doutora Rossana, é um prazer ter a senhora conosco hoje. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Nós mostramos na reportagem o trabalho feito com o mutirão DPVAT. Agora começa um novo trabalho junto às ações do INSS. Como é que vai ser esse trabalho novo? Esse trabalho é bem interessante. Nós reunimos todos os processos contra o INSS que tramitam na Justiça Comum Estadual, que são aquelas ações que pleiteiam o auxílio acidente do trabalho, que é matéria da competência da Justiça Comum Estadual e não da Justiça Federal. Então, nesses processos que nós temos aqui em Natal, aproximadamente uns 1.000 processos, só com esse tipo de demanda, nós reunimos eles e vimos o que é que ele precisa para dar maior celeridade a esse processo, certo? Porque nós sabemos que existe toda uma problemática, né, na justiça em termos de demora do processo, né? E esses processos de INSS estavam tendo uma demora com a dificuldade da realização de perícias, porque para a instrução desse processo, ele precisa dessa perícia. Então, isso estava atrasando esses processos. Então, a gente disse, não, então vamos ver o que é que nós podemos dar essa melhor celeridade. É uma perícia médica. Isso, exatamente. Então, fizemos reuniões já com os procuradores do INSS e vamos tentar, pelo caminho da conciliação, né, viabilizar essas perícias, exatamente para que consigamos ter esse sucesso, né, esse evento, no sentido de realmente trazer uma resposta ao jurisdicionado. Vai ser apenas na comarca de Natal, preferencialmente? Esse é um projeto piloto, é a primeira vez que está sendo feita na Justiça Estadual. Na Justiça Federal, o INSS tem feito algumas campanhas de conciliação, mas na Justiça Estadual ainda não. Então, esse é um projeto piloto. Então, esse primeiro vai ser só na comarca de Natal.
Depois, nós temos esse projeto de realmente espalhar pelo interior do nosso estado. E o mutirão vai agir prioritariamente nos processos que já existem, que já estão aí represados? Isso, mais ou menos essa quantidade de 1000 processos que estão em curso, né? Nós já separamos esses processos, já analisamos qual o tipo de perícia médica, qual a especialidade que precisa. Então, nós vamos nomear médicos, peritos, eles vão no mês de abril todinho realizar esse mutirão de perícias. Depois de realizar essas perícias, realmente a gente vai abrir vista ao INSS desses processos. E o INSS vai dizer em qual desses processos tem uma boa proposta de acordo, certo? Na hora que ele sinalizar, nós temos uma boa proposta nesses, relaciona os processos, então nós vamos marcar audiências de conciliação, vamos intimar aquela parte que entrou com a ação, exatamente para que seja realizada esse momento dessa audiência de conciliação, que é um momento muito importante, porque é um momento de o juiz ouvir as partes, né, para ouvir tanto o cidadão que entrou com a ação como o INSS, para saber se eles não têm uma proposta de resolução daquele conflito, né, uma proposta mais rápida, porque o acordo é um caminho mais rápido. E nesse mutirão de audiências de conciliação que nós vamos fazer, uma semana, está sendo planejado para a primeira semana de agosto, esse mutirão de audiências nesses processos. E interessante é que se a parte fizer o acordo com o INSS, imediatamente, naquele mesmo dia da audiência, o benefício será implantado, certo? E se a pessoa tiver direitos a receber, vamos dizer, de prestações vencidas, atrasadas, imediatamente também naquele mesmo dia será feito o cálculo, certo? E com esse cálculo, com essa planilha de cálculos, o juiz já manda fazer o RPV, que é a requisição de pequeno valor, certo? Exatamente para acelerar esse andamento dessa RPV. Então, a previsão é que ele receba aí, no máximo em 60 dias esse atrasado, certo? Então, assim, o grande benefício do acordo realmente é assim, a celeridade no sentido do julgamento e no sentido da execução. Doutora Rossana, já há uma experiência positiva junto ao mutirão com o DPVAT. Que estrutura o Poder Judiciário tem montado para fazer esses mutirões? O Tribunal de Justiça, ele vem, né, trabalhando com os juízes e com alguns servidores, exatamente disseminando essa cultura da conciliação. É um trabalho ainda, né, pequeno, mas que já envolve muitas pessoas, né, exatamente nessa tentativa de não só o INSS, não só a seguradora DPVAT, as empresas de telefonia, as empresas de banco. Nós fizemos há pouco tempo com as empresas de banco mutirão de conciliação e deu excelente resultado. Quer dizer, existe toda uma preparação antes daquela audiência. Não é assim, o juiz ou a parte quer e dá um bom resultado. Não, quando lida com essas grandes empresas, você tem que fazer um trabalho antes para ver se realmente consegue que aquela grande empresa venha para a audiência com uma proposta boa. E há toda uma retaguarda de conciliadoras, que o tribunal tem investido nisso também, não é? Tem. Nós temos trabalhado com estagiários, né, os estagiários remunerados e estagiários voluntários. Os estagiários remunerados, aquele concurso que a Smarne faz, nós recrutamos alguns para os eventos. E os estagiários voluntários são convênios com as universidades, com os cursos de direito, né? Algumas universidades fazem essa parceria e nos dão essa força de trabalho, esse reforço exatamente com esses estudantes. Que também são preparados para isso. São. Eles vêm para a gente, aí a gente faz um curso, um mini curso, sobre técnicas de conciliação e mediação, e depois nós usamos esse pessoal exatamente para trabalhar nos eventos. Doutora Rossana, muito obrigada por ter vindo, parabéns pelo trabalho e boa sorte no novo mutirão. Eu que agradeço, obrigada.
E assim eu encerro mais esta edição. Não esqueça que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte está nas redes sociais. Siga as nossas páginas e fique por dentro das notícias relacionadas ao Poder Judiciário. No Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e também no nosso site, você acessa os assuntos que foram destaque, revê esta e outras edições dos nossos programas e também pode interagir conosco pelos comentários. A gente fica por aqui. Para você de casa, uma excelente semana e até o próximo programa.